A doutora Cíntia Lima, advogada trabalhista de São Paulo, que fez pós-graduação na Faculdade da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo em Direito Trabalhista, que é titular do escritório Cíntia Lima Advocacia e Assessoria Jurídica e que é coordenadora deste escritório da parte jurídica. Sucumbência, deixa eu ver se eu entendo. Sucumbência, parte A, parte B. Parte A ganhou a causa, parte B perdeu. Sucumbência é a responsabilidade que tem a B de pagar A, é isso não? Mais ou menos dessa forma. Os honorários de sucumbência é um valor devido para o advogado. Então, se o reclamante hoje, porque na esfera trabalhista não existia isso. Há quanto tempo que você conhece a Justiça do Trabalho, todos passaram por lá e nunca tiveram custas com outro advogado, ou qualquer custas processuais. Era apenas eles assinarem uma declaração de hipossuficiência, a mais conhecida como declaração de pobreza, e estavam isentos de qualquer custa. Custas do quê? Custas para entrar com processo, porque é o Estado que está movimentando a máquina. Então, assim, se fosse entrar com um processo e pagar as custas, ele ia pagar ou R$300, ou se a ação dele fosse, o valor da causa fosse muito grande, 1% do valor que ele está pedindo só nas custas para ele entrar com o processo. Se ele tivesse a sentença e fosse recorrer, pagava custas processuais para o Estado. Apenas ele assinando a declaração de pobreza, ele pode aí passar em todas as instâncias. Sem pagar nada. Sem pagar nada. Hoje, agora, a reforma trouxe os honorários de sucumbência, que é já uma verba devida na esfera civil, né, as pessoas aqui do civil, sem ser relação de trabalho CLT, se elas proporem ação uma contra a outra, contra empresas, pode ser também, mas sem ser relacionado à CLT, se o autor não conseguisse ter tudo aquilo que ele pediu concedido, ele pagaria honorários de advocatícios. O que seria? Vou ser mais clara. Se uma pessoa demandasse contra a outra e ela fizesse 2 pedidos e ela só ganhasse um, na área civil, geralmente, dividida a sucumbência para os 2 advogados. E é uma verba para o advogado, não é para a... Justiça. Nem para a justiça e nem para as partes. Não é para o autor. É para o advogado. É para o advogado. O advogado não vai deduzir dos honorários dele que ele cobrou para o autor ou para o réu. Não tem nada a ver uma coisa com outra. Não tem nada a ver, como se fosse um ônus, um plus aí para o advogado. O perdedor de uma ação trabalhista, ele tem que pagar honorários para o advogado vencedor do outro lado. Chama-se sucumbência. Isso é estipulado pelo juiz, exatamente. Correto? A reforma trouxe um parâmetro diferente do cível, que pode ser de 10% a 20%. Na Justiça do Trabalho é de 5% a 15% do valor que ele estava pedindo da causa. Doutor, entre nós aqui, para os advogados trabalhistas, foi uma boa essa Justiça do Trabalho, essa reforma trabalhista aí. Trouxe eu não digo uma participação, eu diria, trouxe uma igualdade entre questões cíveis e questões trabalhistas. Sim. De fato, para o advogado, realmente, assim, ele ficou mais, como eu posso dizer, com mais força, gana para provar que aquele processo é um todo, ou aquela defesa está corretinha, 100% daquele jeito, ou para o reclamante, que vai entrar com os pedidos, o advogado já focar em todos os pedidos, e aí fazer o filtro que deve acontecer na entrevista do reclamante com o advogado, ou o advogado com a empresa, e postular realmente os pedidos que ele tem mais contexto, que ele tem mais como provar de uma forma. Então, realmente, os advogados com a sucumbência, vamos dizer assim, que eles ficaram, eles gostaram e eles estão agora com mais responsabilidades, porque eles não querem perder aquela chance que eles têm de ganhar um pouco mais. Não, depois tem uma coisa, aí a pessoa pode perguntar assim, não, mas isso aí é muito bom para os advogados. Não, isso aí é bom para quem quer usar a Justiça do Trabalho, porque quando você entrar com uma ação, você já fica sabendo agora que se você perder a ação, você vai ter que pagar honorários para o advogado da parte contrária, que o juiz vai estipular. Quer dizer,
faz com que a pessoa pense mais um pouco sobre o que está fazendo ou vai fazer, né? Exatamente. Outra coisa importante também, Ney, é que não só os honorários de advocatício, mas, por exemplo, se um reclamante pede perícia médica, perícia no local, mesmo ele assinando a declaração de hipossuficiência e ele perder na perícia, eu trabalho aqui trocando os fios, ligando isso, ligando aquilo, eu tenho direito a adicional, né, de periculosidade, dependendo do valor, do número da eletricidade, né? A Justiça do Trabalho está cheio de casos assim. E acontece do perito ir lá no local, ver o que ele trabalha e essa perícia, o perito constatar que não é, de fato, perigoso, que ele não precisa ter esse adicional. Nesse caso, agora, ele pedindo o réu, o autor reclamante, pedindo a perícia e a perícia dando negativo, ele tem que pagar para o perito. Tem que pagar o perito. O perito. E o perito é que estabelece o que tem que receber ou é o juiz? É o juiz. É o juiz. O perito pode até falar assim, olha, para esse caso aqui, excelência, eu cobro 5 mil, por exemplo. Se o juiz vê que tem coerência aquele valor que ele está pedindo, porque o trabalho é complexo, porque realmente é aquele valor, o juiz vai, homologar, o valor da perícia é esse. Mas muitas vezes eu já vi juiz falando assim, olha, o perito falou que é 5, mas ele reduz para 1.500, que ele acha que não tem tanta complexidade o trabalho, e aí aquela perícia vale tem aquele valor. Então, o perito pode até pedir, mas se o juiz achar que é exorbitante, ele vai ver um valor e vai determinar que seja aquele valor que ele acha, que ele julga que vale, né, o serviço. Eu falei do Fórum Rui Barbosa, a senhora falou do Fórum da Zona Sul. Tem outros fóruns trabalhistas em São Paulo? Tem, hoje tem. Tem o da Zona Leste, que é ali é constituído na Penha, o Rui Barbosa, o da Zona Sul. Existe também fora de São Paulo, assim, outros, né? Em Guarulhos, ABC, assim, São Caetano do Sul, outros, né? Atibaia. Quer dizer que a senhora só sai do Tatuapé, na Zona Leste, para ir no Fórum da Zona Sul, se a ação do demandante entrou na Zona Sul e a senhora vai com o cliente lá, correto, né? Isso. Mas se a senhora quiser entrar com uma ação nova, a senhora entra na Penha. Não. Não? Sempre vai determinar a competência que eu devo distribuir o processo, se vai ser na Zona Leste ou vai ser na Zona Sul, aqui no Rui Barbosa, no Central, é onde foi o contrato de trabalho do reclamante, onde ele prestou o serviço. Isso que acaba acontecendo. Seria aí, focando... como no direito penal o local do crime. Isso, né? Mais ou menos parecido. A doutora Cíntia Lima é muito jovem, mas o meu pai, que nasceu em 1917, ele me dizia que quando ele começou a trabalhar, não tinha sábado nem domingo. Não tinha feriado nem dia santo. Não tinha férias nem 13º. Não foi só ele, não. Todo mundo que trabalhou na década de 30 passou por isso, não tinha regulamentação, não tinha nada. Então, o que aconteceu? O Getúlio Vargas começou a mexer um pedacinho aqui. Aí ele colocou lá, trabalho de segunda a sábado, férias de 30 dias ao ano. Foi fazendo devagarinho, foi colocando devagarinho na legislação trabalhista. Menores de idade. Menores de idade. Aí, quando chega em 1940, eles juntaram todos esses pedaços e criaram a CLT. O que é CLT? É a Consolidação das Leis do Trabalho. Consolidação significa que ele juntou aqueles pedaços e deu corpo. Esse documento, de grande importância na vida do país, durou de 1943 até o ano passado. É claro. De vez quando eu via o pessoal falando na televisão, não, mas imagine, isso aqui é de 43, nós estamos em 2017. Acontece que a legislação, ela acompanhou os tempos, ela foi atualizada ao longo dos tempos. Ficou esparsa, tudo bem, mas ela não ficou presa em 43 sem mudar nada. Então, cria-se um negócio tal no mundo inteiro, relativo ao trabalho insalubre. Aí, aqui no Brasil,
a Câmara vota e coloca sim. ela na consolidação. Sim. Mas, de qualquer forma, eu quero saber o seguinte, a senhora está mais confortável agora ou antes da CLT? Antes da reforma. Olha, no meu caso, para o meu trabalho, para o escritório, como eu te contei, eu não tenho um escritório que a demanda é focada só no reclamante. Às vezes, assim, dependendo da demanda do escritório, ficou muito ruim. Porque acabava tendo muitas pessoas, infelizmente, oportunistas, não é o advogado, chegava ali e tal. Como a minha advocacia ela é mais personalizada, o meu público é mais assim, eles vêm procurar a Cintia, eles sentam comigo, é uma coisa mais assim, pessoal. Então, eu mesmo faço o filtro. Então, sinceramente, Ney, para mim não teve mudança. Porque eu me lembro muito de eu contei agora para um advogado novo que começou a trabalhar com a gente, que eu contei a minha história, eu disse assim, olha, eu faço filtro aqui, sempre fiz, sempre, não é por causa da reforma que eu estou fazendo. Uma senhora me procurou querendo entrar com uma ação e pedir hora extra, falou que não gozava do intervalo de tantas horas, tal, que só fazia 20 minutos. Aí eu perguntei, então tá, mas como que a senhora levava marmita? Aí ela me respondeu, mas a senhora, tinha alguém que trabalhava com a senhora na hora do almoço? Então tudo que ela me respondeu, deu a entender para mim, no caso, que ela fazia assim, que não tinha como ela só fazer aquele tempo de intervalo. Então eu já falo assim, olha, eu não vou advogar para você, não tenho como fazer. De repente, assim, até achava um jeitinho para ela não ficar com vergonha para falar que eu achava que ela estava mentindo. Mas, assim, eu não vou conseguir advogar nesse caso para você. Então, eu sempre já fiz esse filtro. Né? Então, assim, a reforma está acontecendo, aconteceu bastante coisa. Eu acho que o que mudou muito realmente foi os custos. Então, todo mundo está sentindo. De qualquer forma, como você falou, a CLT era desde 1940. Realmente, dentro da CLT, foram colocados outros artigos para acompanhar, como a insalubridade, um direito aqui, um direito outro, mas também tinha um que veio na reforma que não estava regularizado na CLT, como, por exemplo, o trabalho em home office, um trabalho em casa. Não existia ainda, mas a partir de 2016, com a crise que existiu no nosso país, muitas pessoas hoje trabalham em casa. Doutora Cintia, foi um prazer e uma honra ter a senhora conosco mais uma vez aqui. E feliz Páscoa para a senhora. Você também, Ney. Prazer é meu estar aqui sempre.